Louvamos ao nosso bom Deus pela infinita graça e misericórdia de podermos estar aqui neste santo dia de adoração e de louvor para estarmos no seu repouso, louvando-o em espírito e em verdade. Saudamos aqueles que já estão conosco e também aqueles que mais tarde irão entrar e outros que irão ver, como no caso do YouTube, mais tarde a mensagem que temos preparada da parte do Senhor para os seus filhos amados. Vamos continuar neste momentos de louvor, cantando agora um hino, que é o hino 499, e vamos então cantá-lo com grande alegria no nosso coração a Deus, manifestando a nossa gratidão e ao mesmo tempo também a graça de podermos estar aqui pelos méritos de Jesus. Vamos então cantar 499, só um bocadinho. Há coisas que, na verdade, nos bloqueiam. Estou a procurar aqui o hino e aparece-me aqui a tensão arterial. Se calhar pode ser um alerta, não é? Em especial hoje que a minha mulher está de cama, está doente. Vamos pedir a Deus que possa restaurá-la e que a possa ajudar, porque ela passou muito mal a noite. Vamos então cantar o hino 499. Não me esqueci de ti.
ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés em poeira, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer disso. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de dizer: irei outra vez. Amém. Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no capítulo 20 do livro de Êxodo. Diz o texto sagrado no versículo 1: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Vamos cantar agora o hino 526, para que possamos depois, mais uma vez, proclamar a lei da liberdade. Portanto, vamos então para o hino 526. Sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor o ensinamento sempre e perfeito está, é tão rica em seus preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são. Neles vejo quais espelhos, quando é mau meu coração. Mais que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossa mente com divino resplendor. E quando
todo o povo e estava ali depois de haver sido santificado por instrução de Moisés. Moisés, havendo também recebido a instrução de Deus, então, à medida que ia sendo escrita a sua santa lei, Deus disse: não terás outros deuses além de mim. Não farás imagem de escultura. Não te prostrarás, nem te inclinarás diante delas. Porque eu sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração, mas uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não a invocar o santo no nome de Deus em vão, porque Deus não tem por inocente aquele que invocar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem na terra os dias que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa de seu próximo, a mulher do seu próximo ou coisa alguma do seu próximo. Paulo, referindo-se a esta santa lei, que é conhecida como lei da liberdade, ele disse: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Davi disse: e nela medito dia e de noite. Gostaria então de convidar-vos, aqueles que o puderem fazer, neste ato solene, a ajoelharmos para invocar o derramamento do Espírito Santo e a santificação das nossas vidas para este encontro de amigos e amigos de Deus. Vamos então orar ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E que ele seja santificado aqui, neste lugar, também em todos os lugares onde estamos a chegar até estas ondas artesianas por meio da internet, que cada vida, cada casa, cada família possa contribuir e cooperar com o teu Santo Espírito para a santificação deste dia e também para que tu nos concedas a santificação das nossas vidas. Amorável Pai, nós estamos aqui hoje um pouco desfalcados, mas podemos pela fé acreditar que tu estás no controlo de todas as coisas
E como orávamos há momentos, houve momentos em que o Senhor Jesus também se encontrou só. E por isso o Senhor, sendo Ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para nós é uma honra poder passar por situações em que o nosso Senhor passou. Querido Pai, nós queremos pedir-te uma bênção nesta hora, sobretudo para os doentes. Tu sabes que a minha mulher não passou bem, não está bem. E, querido Deus, aquilo que nós pedimos é que tu faças melhor do que aquilo que nós sabemos pedir. E que também isto sirva para que ela possa tirar e aprender lições para a sua vida e também, querido Deus, assim cooperar com o teu Santo Espírito e com o grande médico é Cristo Jesus, para que ela seja restaurada. Queremos pedir-te por todos aqueles e aquelas que nos visualizam. Gostaríamos que fossem bem mais, mas, querido Deus, nós sabemos que as mensagens que nos edificam, que nos apelam a um sentimento de arrependimento, que nos mostram a verdadeira condição da nossa vida, muitas vezes são negligenciadas. Porque aquilo que o povo quer é que se fale em coisas que não mexam com os sentimentos, que não perturbem a consciência, mas que, querido Deus, sejam simplesmente mensagens que possam apenas entreter as pessoas. Nós não queremos que isso aconteça connosco, por isso, Jesus, nós queremos que nos venhas abençoar neste encontro e que todos aqueles que tiverem a coragem de passar connosco todo este tempo, no final possam dizer: estivemos com Jesus. É nesse santo e bendito nome que te pedimos e desde já nos refugiamos. Amém. É verdade aquilo que a minha filha acaba de dizer, que eu não estou sozinho. Quando me refiro sozinho, eu sei que há pessoas do outro lado, mas neste momento, fisicamente, sinto-me aqui sozinho. Mas nós às vezes precisamos de passar por estas provas. Queridos amigos, eu tive o cuidado de... Eu tinha uma mensagem começada, já estava ao meio, para apresentar-vos hoje. E a mensagem, ela tinha por título: Onde estão os Calebes? Mas pela força das circunstâncias e por tudo aquilo que está a acontecer no planeta Terra, e porque nós não queremos que as coisas aconteçam sem que antes nós apelemos às pessoas para que elas abram os olhos e abram os seus ouvidos, nós demos um título à mensagem desta manhã, que já o postei no Facebook, que para muitas pessoas pode ser um título muito complexo. E esse título que eu dei, Islamofobia, Chinofobia, Russofobia
e sabadofobia. Este título tem como objetivo mostrar-nos que para que cheguemos ao sabadofobia, precisamos, ou precisaríamos, melhor dizendo, de passar por a islamofobia, xenofobia e russofobia. Cada vez mais o mundo encontra-se à deriva. Encontra-se à deriva não porque o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, não nos mostre evidências bem fortes, bem poderosas, daquilo que está a acontecer, já aconteceu e está para acontecer, que tudo isso vai culminar na santa e sagrada vinda do nosso amado Salvador. Mas vamos então entrar em todas estas fobias. Eu gostaria de conduzir-vos, em primeiro lugar, ao livro de Gênesis. O livro de Gênesis, e gostaria que pudéssemos ler Gênesis no capítulo 3 e vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Gênesis 3, versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Gênesis 3, eu gostaria que acompanhassem, 3, do versículo 7 ao versículo 10. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. A primeira vez que a palavra medo aparece nas Escrituras, refere-se às primeiras criaturas terrenas, Adão e Eva. É importante notar que quando Adão e Eva desobedeceram, eles aperceberam-se da condição caótica em que se encontrava. E essa condição caótica levou a apoderar-se deles o medo. E este medo levou-os a tomar atitudes, a ter uma reação.
E a reação foi esconderem-se. Eles sabiam que Deus, na viração do dia, os visitava, confraternizava, os instruía, e então eles sabiam que a qualquer momento Deus, o seu Criador, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, aquele que fez questão de os instruir de uma forma bem clara, de que se eles transgredissem, iriam sofrer consequências terríveis, eles não quiseram valorizar essa instrução. Quero-vos dizer uma coisa. Deus, quando colocou a árvore, aquela árvore, no jardim, não foi para trazer a consequência e a morte para aquele casal. Aquele casal deveria passar por uma prova para que eles, depois dessa prova, se eles passassem essa prova como era plano divino, eles passariam para uma condição de eternos. E eles e a sua descendência iriam ocupar as moradas vazias, celestiais, que foram deixadas e tornadas vazias pela imposição de Deus quando ele expulsou Satanás e seus anjos. Mas, infelizmente, a precipitação, a falta de atenção levou este casal à triste condição em que ele agora se encontra quando Deus, na viração do dia, vem ao seu encontro. Quero dizer-vos uma coisa que nós não podemos de maneira nenhuma esquecer. O medo ou a fobia foi um ingrediente maléfico que foi trazido para o mundo e para este planeta. Porque aquilo que Satanás mais queria que acontecesse naquele casal era aquilo que veio acontecer. Porque Satanás sabe que o medo tem ingredientes inerentes e que vai levar as pessoas a terem uma atitude como teve Adão e Eva. Notem que quando Deus lhe perguntou a Adão e Eva, onde estás?
Deus não precisava perguntar aonde ele estava, porque Deus conhecia todos os cantos daquele jardim ao pormenor. Porque ele sabia de cada árvore, de cada metro quadrado de terra. Ele conhecia tudo, porque foi tudo aquilo que saiu das mãos dele. Agora, há uma razão séria. Porque é que Deus perguntou a Adão: onde estás? E reparem que Deus fez questão de mencionar a Adão. Onde estás? O objetivo principal desta interrogação divina, onde estás, era consciencializar a mente de Adão para aquilo que Deus mais deseja em relação a cada um de nós. Era consciencializar Adão para o arrependimento, para a condição miserável. Mas como vos disse, Satanás conseguiu, através do medo, o grande objetivo dele. E ele não só o conseguiu no Éden, no jardim que estava no Éden, mas está a consegui-lo diariamente na vida de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Que ingrediente ele usa? O medo. Qual é o objetivo dele a usar o medo? Aquele que Adão disse a Deus. E o que é que Adão disse a Deus? Vamos ver o que ele disse. Na resposta de Deus: onde estás? Adão disse: ouvi a tua voz. Para avançar. E então, como eu estava a acabar de dizer, o grande objetivo de Satanás foi alcançado na vida de Adão e Eva. E está a ser alcançado na vida de milhões. E qual foi o alvo alcançado por Satanás? No versículo 10 do capítulo 3 diz assim: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Reparem que aquilo que Deus mais quer no homem é que ele olhe para ele, que o homem olhe para Deus como o seu grande amigo e aquele que nunca o decepciona. Mas aquilo que Satanás mais quer é que nós olhemos para Deus e tenhamos medo. Medo de Deus. Temi. Agora há uma pergunta que eu gostaria de fazer. Porquê é que ele temeu? Ele diz: porque estava nu.
Ele estava nu. Eu quero apenas dizer aquilo que muitos sabem. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, eles não faziam uso de vestes como as nossas, antes do pecado. Não havia necessidade. Assim como não irá haver necessidade no reino dos céus e depois no paraíso terreno de vestimenta. Porque eles estavam cobertos com uma vestimenta de glória divina. E essa vestimenta tapava todas as suas partes íntimas. E agora Adão e Eva fizeram à pressa a sua vestimenta para esconderem a dita nudez. Mas a verdade é que eles taparam-se de frente, mas estavam nus de trás. Já falámos isso várias vezes. E não me vou agora parar aqui porque temos muita coisa para falar em relação à fobia. Então aquilo que eu quero dizer-vos é que eles temeram porque estavam nus. Mas quero dizer-vos uma coisa. Esse medo dessa condição de nudez já desapareceu da terra. As pessoas já se foram habituando a viverem num estado de nudez. Como elas se vestem. Hoje já não é escandaloso partes íntimas do corpo serem mostradas. E hoje isso infiltrou-se até dentro das igrejas. Adão ficou escandalizado porque estava nu. Não só fisicamente, mas também espiritualmente nu. Mas hoje Satanás tornou tão natural a nudez física e a nudez da alma que as pessoas nada fazem, porque hoje já não é condenável essa nudez. Mas como vos disse, não vamos entrar na vestimenta. Vamos então ler o que é que nos diz aqui a seguir. Escondi-me. Aquele que sentia a presença de quando Deus vinha na viração do dia, ansiava a visita de Deus pela primeira vez, desejou não ser visitado. Ele e Eva. E isto hoje existem milhões e milhões de pessoas na Terra que desejam não receber a visita de Deus. Porque estão nus e querem ficar nus e andar nus. Portanto, o medo leva o homem para longe de Deus. Ele escondeu-se, saiu do lugar habitual, deixou de ter os hábitos que tinha sempre quando vinha ao Senhor da Glória. E agora escondeu-se, fugiu do lugar
onde ele deveria estar sempre quando Jesus vinha. Satanás, ao nos conduzir ao medo, vai nos separar de Deus. O medo separa-nos de Deus. Vamos ler agora a realidade de um homem de Deus, mas que passou também pelo medo como os nossos primeiros pais. E estamos a falar de Davi. Num dos seus salmos, no Salmo 55, Salmo 55, e o verso 4 e 5, vamos ver o que nos diz esse salmo. Salmos 55, versículos 4 e 5. Diz assim, 4 e 5. Gostaria que a encontrassem e lessem. O meu coração está dolorido dentro de mim. Terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. É o momento em que Davi está a passar uma prova. E Davi tem medo. É o momento em que ele olha para si e deixa de olhar para Deus. Porque esse é o objetivo do medo. O objetivo do medo é nós concentrarmos a atenção em nós e deixarmos de confiar naquilo que nos criou. E por isso ele disse, Davi, o meu coração está dolorido por causa da opressão do ímpio. Aliás, o meu coração está dolorido dentro de mim e terrores de morte caíram sobre mim, temor e tremor. Ele tremia com medo. Satanás descobriu que o medo é o ingrediente-chave para levar o homem para longe de Deus, colocá-lo numa nudez física e espiritual, e além de o colocar numa nudez física e espiritual, escondê-lo de Deus. Satanás conseguiu trazer este grande ingrediente que está dando grandes resultados no mundo em que vivemos. Deixem-me mostrar-vos que este problema de Davi é o problema de milhões, para não dizermos bilhões, de pessoas no mundo. No livro Eventos Finais e na página 11, notem o que nos é dito. Página 11 de Eventos Finais. O tempo presente, é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm a sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor.
e estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está a tomar posse de cada elemento do terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Pronunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. As forças do mal estão-se regimentando e consolidando-se. E elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E os acontecimentos finais serão rápidos. Quando a mensageira do Senhor disse estas palavras, uma parte ela disse no ano 1909. A primeira parte ela disse no ano 1914. Um ano antes da sua morte. Ela previa que coisas terríveis estavam para acontecer. E nós sabemos que logo a seguir a esta profecia dada por Deus ao mundo, rebentou a Primeira Guerra. A Guerra de 1914. 14 a 18. E logo tivemos uma Segunda Guerra, que foi a Guerra de 1939 a 1945. Portanto, coisas terríveis aconteceram e coisas terríveis está para acontecer e o mundo está em pânico. Sabem porquê? Porque o mundo sabe, as pessoas sabem em que condição se encontram e que a visita de Deus a este mundo vai ser para eles não uma agradável visita, mas vai ser uma indesejável visita. E por isso, tal como Adão se escondeu, as pessoas estão-se a esconder detrás de ansiolíticos, de calmantes, de psicólogos, de psiquiatras. As pessoas estão-se a esconder para que a fobia, o medo, não se apodere da realidade da vida dessas pessoas. Deixem-me relembrar-vos que Adão e Eva esconderam-se de Deus. Deus tentou resolver o problema, mas o medo criou algo neles que mesmo as promessas divinas não conseguiram desinstalar essas fobias e esse medo de Deus. Queridos amigos, o medo pode levar as pessoas a que se comportem de diversas formas. Adão e Eva esconderam-se. Mas há momentos que o medo pode levar a atitudes muito dramáticas. O medo tem sintomas que nós não podemos ignorar na nossa vida. Vocês, se olharem para os animais, e há um animal que me está a vir à mente, quando ele pressente medo, ele dobra-se e leva ao seu dorso, que é o gato,
e os pelos do gato ficam como que ouriçados. Mas o homem também tem sintomas que revelam um medo instalado no nosso corpo, na nossa vida, na nossa alma. Diz-nos que as pessoas podem fugir ou ter reações inesperadas. Adão fugiu, bem como apresentações e reações fisiológicas, como o ressecamento dos lábios. Os lábios secam, empalidecimento da pele, há a cor pálida, o sangue naquele momento deixa de circular como devia. Contrações musculares. As pessoas querem andar, não conseguem. Querem agir, não podem. E isto são sinais fisiológicos do medo instalado na vida do homem. Deixem-me ler o livro que temos vindo a estudar e que vamos entrar no 6º capítulo. Ontem não pude porque tive que ir com a minha mulher a um tratamento. Mas vamos então ler aquilo que nos diz na página 376 do livro Grande Conflito. 376. Notem que num caso de medo, e o medo pode provocar pânico, e o pânico pode levar à morte. Notem como Deus age. Diz-nos a Escritura Sagrada: Deus jamais força a vontade ou consciência, mas o recurso constante de Satanás para obter domínio sobre os que de outro modo não os pode seduzir é a coação pela crueldade. Agora note, através do medo ou da força, empenha-se em reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para conseguir isto, opera tanto pelas autoridades civis como pelas eclesiásticas, persuadindo-as à imposição de leis humanas e detrimento da lei de Deus. Ou seja, Satanás não age como Deus age. Deus não força a consciência. Adverte. Revela-nos as consequências. Se permanecermos irredutíveis na ação. Mas Ele não força. Nem cria em nós a fobia ou o medo. Mas Satanás cria o medo. E como diz aqui a mensageira do Senhor, diz aqui, através do medo ou da força, empenha-se em reger a consciência e conseguir para si mesmo a homenagem. Ou seja, aquilo que ele quer é desviar a atenção de Deus, separar o homem de Deus pelo medo. Queridos amigos, Satanás está difundindo o medo. E notem que o medo instalou-se. Eu gostaria que pudéssemos ler alguns versos agora no livro de Números. Números 14. Vamos ler o versículo 3 e 4. 14, 3 e 4. Que diz assim:
E porque nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Reparem, quando o povo de Israel havia visto todas as maravilhas, todas as evidências, a misericórdia, a compaixão, o poder de Deus, da mesma forma como Adão passou uma prova, Deus vai fazer passar o povo também uma prova. E Deus vai também fazê-lo passar a si e a mim prova. Para ver qual é a nossa reação. Nós vimos que na prova de Jó e da mulher de Jó, ela virou-se para Deus, para o seu marido, e disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Longe de Deus. Ela diz: tu ainda continuas. Depois de tudo o que aconteceu, de tudo o que perdemos, tu ainda continuas fiel a Ele. E sabem que esta é a estratégia do inimigo. E o inimigo está a criar vários tipos de fobia, como nós iremos apresentar, para conseguir levar o homem para longe de Deus. Deixem-me ler ainda no capítulo 16 agora, do mesmo livro de Gênesis. Aliás, desculpem, de Números. 16:3. Reparem que eles disseram: levanta-nos um líder e voltemos ao Egito. Isto é aquilo que Satanás quer. Satanás quer que nós voltemos para trás. Voltemos para o Egito. E a grande maioria das pessoas hoje que se dizem cristãs, elas estão a voltar ao Egito. Mas de uma forma subtil. Por causa de quê? Do medo. Vamos então ler agora o versículo 3. Diz: e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta-vos, pois, toda a congregação é santa. Todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porque pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. A chamarem uma congregação santa que queria voltar ao Egito. A chamar uma congregação santa que estava em rebelião com Deus e com o líder que Deus instituiu, Moisés. Este é o objetivo de Satanás. Mas vamos ler agora ainda o versículo 26 a 33. Deus adverte. Moisés intercedeu por este povo. E ele disse que salve este povo, se não risca-me a mim do livro da vida. Mas sabem, Deus só salva quem deixa ser salvo. Quem não se quer salvar, Deus não vai forçar a salvar. Era o caso destes que queriam voltar para o Egito. Veja o que Deus fez. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Olha o que Deus está a dizer. E continua: subiram, pois, do redor da habitação de Coré, Datei a Abirão, e Datei a Abirão subiram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou.
Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo. E a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Reparem que coisa interessante. Eles queriam estar longe de Deus. E estando longe de Deus, a obra do diabo realiza-se. Porque se mais tragédias ainda não aconteceram, é a misericórdia de Deus que não o permite. Se mais pessoas não morrem na Ucrânia e na Rússia com este conflito bélico, é por causa da misericórdia de Deus. Porque por Satanás ele despovoaria a terra completamente. Mas deixem dizer-vos uma coisa. Quando a terra abriu a boca, consumiu os rebeldes. Mas houve uma coisa antes de serem consumidos, que Deus disse àqueles que estavam a visualizar tudo isto. E o que é que Deus disse no versículo 26? Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Reparem que Deus disse através de Moisés, para aqueles que quiseram obedecer e para aqueles que não quiseram sofrer as consequências de serem engolidos pela terra vivos, a ordem foi: desviai-vos destes homens ímpios e não toqueis em nada do que é seu. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o próprio Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, há muito que vem advertindo de algo que está para acontecer. E ele também dá uma ordem. E vamos ver qual é a ordem. No capítulo 14, como vos disse, de Apocalipse, eu gostaria que pudéssemos ler o que nos diz o versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sopra-se todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberem o sinal do seu nome. Aqueles que foram engolidos foi pela teimosia. Aqueles que não foram engolidos foi porque seguiram a advertência de Deus. Porque se eles não saíssem do pé deles e continuassem a tocar naquilo que era deles, teriam a mesma sorte.
Por isso, aquilo que Deus nos diz hoje, a todos nós, é: se alguém adorar a besta, a sua imagem, ou receber o seu nome, esse vai receber o dano das 7 últimas pragas. Por isso, o que é que Deus nos aconselha? Deus aconselha-nos no capítulo 18 e no versículo 4: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Da mesma maneira como Deus advertiu no deserto, está a advertir o mundo hoje, para que não corra riscos. Porque há um fogo consumidor que vai ser enviado do céu e vai consumir aqueles que não querem obedecer a Deus. E aí, Deus não pode fazer nada. Deus planificou, preparou tudo para que as pessoas não se percam. Mas se as pessoas se querem perder, que assim seja para eles. Medo. Porque Satanás quer levar os homens para longe de Deus. E a forma de levar os homens para longe de Deus é provocar neles o medo, a fobia. Como disse Adão, estava nu. E as pessoas que estão nuas, espiritualmente falando, elas estão longe de Deus. Porque quem está com Deus não está nu, nem está escondido, nem tem medo de Deus. Deixem-me agora lembrar o evento. Eu encontrava-me na Guarda, trabalhando na colportagem, e quando estava a visitar uma professora, ela chamou-me e disse-me: venha ver, venha ver. Estávamos no dia 11 de setembro de 2001. Um dia que marcou o planeta Terra e que jamais alguém poderá apagar da sua memória aquilo que as imagens televisivas mostraram nesse dia. As Torres Gêmeas, o esplendor e a glória dos Estados Unidos, o centro do poder económico, o centro da vaidade, a Torre de Babel, as Torres de Babel americanas, em poucos minutos caíram numa fatídica sexta-feira, 11 de setembro. Mais de 3.000 mortos. O pânico instalou-se nos Estados Unidos. Por isso, podemos chamar a isto islamofobia. Porquê? Porque a partir do 11 de setembro houve um povo, uma cultura de um povo, os islâmicos, que todas as pessoas começaram a temer e associá-los à Al-Qaeda.
Todas as pessoas agora fugiam de medo. Todas as nações entraram em prevenção. O medo instalou-se, a islamofobia. E agora, quando se via alguém, um islâmico, por mais sincero, mais verdadeiro que ele fosse, as pessoas temiam e fugiam. Os Estados Unidos da América. Ali, depois da queda das torres, desenvolveram e criaram no povo e no mundo um medo da islamofobia. Os islâmicos foram os mais controlados de todos. Todos os islâmicos passaram a ser vistos como terroristas. Eu fui, alguns anos depois, aos Estados Unidos, a Los Angeles. E quando chegámos ao aeroporto, eu que já fui a vários países do mundo, eu nunca vi um controlo tão rígido como o controlo que houve pós 11 de setembro de 2001. Invasões. Nós sabemos que o Afeganistão foi invadido no ano 2001 para tentarem procurar Osama Bin Laden. Atacado o Iraque em 2003. E dizem os Estados Unidos que em 2011 mataram Osama Bin Laden, dizendo que ele era o causador. Mas ainda até hoje há desconfiança acerca disso. Mas há uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Nessa altura era George Bush filho, o presidente dos Estados Unidos. E estava numa escola. Recebeu a notícia. E nós podemos ver o vídeo dele ao receber a notícia que uma parte dos Estados Unidos estava sendo atacada. Mas como muita coisa foi escrita, muita coisa se provou, mas se abafou, que tudo isto, estes atentados, foram planeados para que houvesse uma perseguição acérrima ao mundo islâmico e se conseguisse grandes interesses económicos desses países. Depois dos atentados de 11 de setembro, George W. Bush assinou a USA Act, que é a lei patriótica. Uma lei que não existia nos Estados Unidos, mas que, por imposição de George Bush e que passou no Senado, o decreto permitia que a inteligência interceptasse comunicações de pessoas supostamente envolvidas com terrorismo, e isto sem autorização judicial. Ou seja, o que é que os Estados Unidos criou uma lei que eles poderiam
espionar, controlar quem eles entendessem e saber a vida de cada pessoa nos Estados Unidos. Eu lembro-me e digo-vos, se há um país que eu jamais quereria ir, seria os Estados Unidos da América. O mundo nunca mais foi o mesmo depois do 11 de setembro de 2001. Vários atentados varreram o mundo. Atentados na Espanha, em Londres, em França. Vários atentados. O medo instalou-se. As pessoas vivem cada vez com mais medo. Queridos amigos, o 11 de setembro de 2001 já passou há 21 anos. Satanás quis criar um outro medo, um outro pânico. E quero dizer-vos, para afastar as pessoas de Deus, levá-las para longe de Deus e terem medo de Deus. E então qual foi, passados 21 anos da islamofobia, surge no dia 20 de janeiro de 2020 a xenofobia. Até aqui era o povo islâmico que era o centro das atenções, um povo perseguido, massacrado, morrendo milhares de pessoas nesses países islâmicos, sem compaixão, sem dó, atacados. O Iraque, o Afeganistão foram destruídos. Mas o dia 20 de janeiro de 2020 iria novamente marcar a história deste mundo. E que história deste mundo? Que história deste mundo? A Organização Mundial de Saúde classificou o surto como emergência de saúde pública de âmbito internacional. Ali numa cidade do Wuhan, na China, em dezembro de 2019, surge a primeira notícia do C-19. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde vem declará-la como pandemia universal. E agora, no dia 30 de abril deste ano, 2022, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 513 milhões 88.264 de pessoas contaminadas por este vírus, o C-19, em 192 países, que totalizou até ao dia 20, segundo estatísticas deles, 6.234.085 mortes. As pessoas passaram a viver em pânico. E nós vimos que o pânico começou no Éden. Porque Satanás sabe que o ingrediente do medo, a fobia, leva o homem para longe de Deus.
separa o homem de Deus. Por isso, deixem-me dizer, se o 11 de setembro o mundo nunca mais foi o mesmo, em relação à pandemia, as coisas tornaram-se piores. Porquê? Lockdown. Deixem-me chamar a isto prisão domiciliária. Todos receberam ordem de prisão para ficarem nas suas casas. E ai daquele que fosse apanhado nas ruas em liberdade. Máscaras. Quer aqueles que querem, quer os que não querem. Gela. Distanciamento social. Fechamento das igrejas. E agora os líderes mundiais, os líderes religiosos, folgam. Porque as suas ovelhas, cada uma, vive segundo aquilo que ela quer. Trabalho em casa. O teletrabalho. Compras online. Proibição de visitar famílias. Abraçar, cumprimentar, beijar. Mais de 2 anos. Durante 2 anos, privaram-me de um direito, como filho, de abraçar, beijar, estar com a minha mãe. Tive que me sujeitar, quando havia, estar com uma bata vestida, uma máscara no meu rosto e um vidro entre mim e ela. Satanás instalou o medo. Começámos a fugir uns dos outros. Começámos a ter medo de que alguém se aproximasse, que não marcasse a distância, alguém que não estivesse com uma máscara, alguém que não houvesse recebido a picada. Começámos a ter medo. Mais uma vez, o medo se instalou. E quero dizer-vos uma coisa, queridos amigos. A verdade é que eu não vou poder concluir a mensagem. Irei concluí-la logo à noite. Vou fazer uma exceção. Às 8 horas da noite irei concluir esta mensagem. Porque aquilo que temos para dizer é muito forte. Então o medo instalou-se. O medo está instalado na sociedade. Satanás sabe que esse é o ingrediente que vai levar as pessoas para longe de Deus. Escondidos de Deus, como aconteceu com Adão. Tive medo. Vieram então as picadas obrigatórias. Primeiro, 2. Depois 3. E depois 4. Deixem-me dizer uma coisa. Pessoas foram privadas de viajar para onde queriam. Pessoas foram privadas de visitar os seus familiares noutros países. O medo instalou-se. A liberdade foi-nos roubada e eu sei que possivelmente esta mensagem não me vão deixá-la estar muito tempo. Por isso, gravem-na. Porque eles vão tirá-la do ar. Já o fizeram por muito menos. Mas eu não posso ficar calado. Como vos disse, esta semana eu tinha uma mensagem. E o título dela, Onde estão os Calebs?
E o Senhor disse: Manuel Fernandes, tu tens que falar do medo. A pandemia trouxe o medo, a frieza social e espiritual. Banidos do hotel. Os chineses agora passaram a ser odiados, foram banidos do hotel, excluídos das escolas, vítimas de comentário racista. Da mesma forma como os islâmicos foram atacados por causa das torres gêmeas que caíram, tudo programado, assim como este C-19 também foi tudo programado. Há um povo que foi atingido, que foi a China. Têm defeitos? Com certeza que têm. Mas não são nem melhores nem piores que todos nós, os europeus. E todos aqueles que vivem noutros continentes. O pior que eles podem fazer é aquilo que nós podemos fazer, é viver sem Deus. Quantas mortes estão a ser agora como resultado da picada da abelha? Quantas pessoas descerão à sepultura porque colocaram dentro delas aquilo que o nosso corpo não foi preparado para ter nelas? Queridos amigos, eu não posso ficar calado. Há um zelo que me consome dentro de mim. Advertir as pessoas, aquelas que vivem ainda a chamada xenofobia. Mas deixem-me dizer, tudo parece, como aconteceu com as torres, passado algum tempo, tudo voltou aparentemente ao normal, que nunca mais foi normal. Agora, na Europa, tiraram-se as últimas máscaras, já não há mais distanciamento social, já podemos ir para os centros comerciais, já não há limite, já não há distanciamento obrigatório. Satanás instalou e fez o seu trabalho. Satanás colocou nas pessoas um veneno mortífero. E o medo está instalado. Mas deixem-me falar agora da russofobia. Islamofobia, xenofobia e russofobia. 24 de dezembro de 2022. Aliás, 24 de fevereiro. Peço desculpa. 24 de fevereiro de 2022. Mais um povo que agora passou a ser atacado por causa das sanções económicas mundiais. Quem? A Rússia. Oh, quanto se fala, quanto se pede, quanto se apoia a Ucrânia. Não sou contra apoio à Ucrânia. Não apoio bélico. Não apoio armamento com armas. Porque quanto mais armas se dão, mais pessoas vão morrer. E por isso, meus queridos amigos, hoje é comum ver as pessoas com a bandeira da Ucrânia. Mas vocês vejam se vem alguém por aí, porventura, com a bandeira da Rússia. O medo instalou-se. E hoje, os russos são os maus da fita. Eu não estou a dizer que há razão para se matar, para se bombardear. Não estou a dizer nada disso. Eu sou contra a guerra.
Mas tudo isto foi programado. E aquilo que eu quero dizer-vos, meus queridos amigos, é que tudo isto tem um objetivo. Qual foi o objetivo de Satanás ao colocar o medo no jardim do Éden? Levar Adão para longe de Deus. Qual é o objetivo deste medo que está instalado no mundo? Levar o mundo para longe de Deus e para longe das coisas santas de Deus. E em especial, para longe das suas leis. Quero-vos dizer que a russiofobia, um mundo como aconteceu com o coronavírus, não vai ser mais o mesmo a partir desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia e vice-versa. Porquê? Nações estão a ser privadas do gás, que é um bem essencial para as pessoas. Fábricas dependem do gás para fabricar aquilo que é necessário para que as pessoas tenham para a sua sobrevivência. Sanções, aumentos dos combustíveis. E quero-vos dizer uma coisa, meus queridos irmãos e amigos. Todos os líderes mundiais, todos, e sublinho todos, os líderes mundiais estão de acordo que tudo isto vai culminar com uma fome física e eu acrescento, e uma fome da palavra de Deus. Porque Satanás está a conseguir levar um mundo através do medo para longe de Deus. E hoje Deus fala contigo, fala comigo, como falou com Adão. Onde estás? Como estás? Sabem que o mundo hoje, da mesma forma como Adão disse que se escondeu atrás de uma árvore, o mundo hoje está se escondendo detrás da árvore do pecado. O pecado está escondendo o homem de Deus. E Deus quer consciencializar o homem. Onde estás? Queridos amigos, eu não pretendo ser alarmista, mas esta guerra, esta russiofobia, veio trazer milhões de refugiados que foram subcarregar outros países. Subida dos preços dos combustíveis fósseis. Milhões
gastos em armas para oferecer à Ucrânia para intensificar este conflito bélico. Escassez de alimentos. Há prateleiras nos hipermercados que estão a ficar sem alimentos. Tudo porque o medo está instalado. Queridos amigos, eu vou ter que concluir esta primeira parte e, como disse, logo não perca a última parte. Porque a islamofobia, a xenofobia, a russiafobia vai levar ao principal objetivo de Satanás, que é o sábado-fobia. Aqueles que forem fiéis à Santa Lei vão ter que suportar a ira das nações. Mas nisso falaremos mais logo. Meu querido amigo, minha querida amiga, queria apenas deixar-vos no ar esta informação. Está a surgir nestes últimos dias, de uma forma rápida, e os países, a Organização Mundial de Saúde já está a advertir para uma hepatite-fobia. Milhões de idosos morreram com a xenofobia. Mas com a hepatitofobia agora querem atacar as crianças e os jovens. Diante de tudo isso, meus queridos amigos, eu quero fazer uma pergunta. E a pergunta vai ser feita não por mim, mas por Deus. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. E vamos ler o versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Meu querido amigo, minha querida amiga, diante de tudo isto, onde estás? Como estás? E com quem estás? O medo apoderou-se da tua vida? Estás sofrendo com o pânico do medo? Logo, às 20 horas, nós vamos dar a terapia para o medo. O meu sincero desejo é que partilhem esta mensagem, que a façam chegar aonde eu não consigo.
mas que milhares de pessoas possam ser advertidos. E para que, sobretudo, às 20 horas, possam estar connosco para a única terapia que acabará com a fobia que nos separa de Deus. Gostaria de orar convosco e vou fazê-lo pondo-me de joelhos, em primeiro lugar para responder a Deus que eu não quero sofrer as consequências desse medo, mas quero ver Deus a livrar-me de todo o medo, de todo o temor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido e amorável Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta hora, carecidos da Tua misericórdia e compaixão. Nós te agradecemos, querido Deus, porque Tu sempre, sempre, sempre nos advertes. Tu sempre, querido Deus, nos mostras a saída. E a saída está em Cristo Jesus. Tivemos, querido Deus, um medo que surgiu no Éden. Satanás conseguiu resultados tremendos ao instalar o medo no jardim. E esse medo tem-se intensificado, gerações em gerações. Estivemos a ver, querido Deus, um medo da islamofobia, da chinofobia, da russiofobia. E mais logo, Senhor, iremos ver o medo da hepatitofobia e sabadofobia. Querido Deus, Satanás tem um alvo a alcançar. E o alvo é separar as tuas criaturas do Criador e levá-las à rebelião e convencê-las de que tu és o principal causador de todas estas coisas. Querido Pai, tem compaixão de nós. Vem nos ajudar e guardar. E ajuda-nos a entrar e permanecer no teu repouso. Que a nossa vida no dia de hoje seja toda ela para a tua glória. Santifica todos aqueles e aquelas que nos visualizam e aqueles que mais tarde nos irão visualizar no YouTube. Fica connosco, marcamos um encontro às 8 horas. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Resta-me apenas agradecer ao nosso Deus e agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos alegram em saber que vocês estão aí do outro lado. Que este dia se torne, como disse o Senhor, se chamares o sábado deleitoso e honrares, que seja isso para nós hoje. Louvemos o Rei
pela santidade desse dia. E proclamemos com firmeza e determinação que seremos fiéis, se necessário for, até à morte, à fidelidade a Deus e à fidelidade à sua santa lei, que reflete o caráter de Deus. Até logo, às 20 horas, para a conclusão. Fiquem com Deus.